a pergunta foi assim: por que a Bíblia não fala tanto como foi a infância e a adolescência de Jesus? Pergunta. Henrique, eu tenho muita curiosidade também para saber como foi a infância de Cristo. Né? E realmente a gente não pode responder aqui porque não tem nenhum embasamento bíblico e vai ser só achismo. Como você falou, tem uma passagem, se eu não me engano, eu lembro de Lucas, capítulo 2, né? Fala justamente sobre essa questão de Jesus. Mais ou menos foi assim. Tem a festa de Páscoa, né? Todos os judeus iam para Jerusalém e quando acabou essa festa, todo mundo foi embora. Aí Jesus deu o pintura de José e Maria e foi para o templo. Agora veja só aí, Jesus saiu dos pais das mães para estudar a palavra. Hoje, os jovens dão um pitu nos pais para fazer besteira. Olha, olha a complicação. E aí, depois de alguns dias, perceberam que Jesus não estava ali voltando com eles para sua terra. Foi quando José e Maria voltou para o templo, né? Eu acho massa. E quando chegaram lá, viram que Jesus estava lá com os doutores da lei, interrogando-os. Então a gente pode tirar algo sobre a influência de Cristo. Jesus, com 12 anos, era um cara extremamente, como Deus, né? Sábio. E perguntava e respondia algo com os doutores da lei, e os doutores ficaram maravilhados com isso. Então, gente, seja como Jesus, tá? Quando sair de seus pais, vão para a igreja, tá? É isso aí. Aí, o capítulo 2 de Lucas, né, todo, ele relata, né, um pouco sobre o crescimento de Jesus, né? Como você falou aí, José, ele foi de Nazaré lá para a cidade de Davi, que era conhecida, né, como Belém. E daí ele foi se alistar, porque César Augusto, na época, pediu fez um chamado para o alistamento, né? Várias coisas que você disse aí, eu também vou repetir um pouco aqui. E daí eles foram, no capítulo 2, do versículo 4 ao 7, diz isso, né? E o capítulo 2 todo de Lucas é repleto de... Ele só fala do nascimento, do 1 do nascimento e tal, do 2 ele continua, né? Aí depois foram para Jerusalém, né, apresentar Jesus como a lei judaica, como a lei de Moisés, né? Da época que Jesus seguia não tinha o Novo Testamento ainda, né? Só foi escrito depois que Jesus sacrificou o seu filho, que Deus sacrificou Jesus, né? Mas antes disso ele foi apresentado, né, em Jerusalém, como ordenava lá, né, as ordens lá da Torá, né? O livro de Levítico, que todo primogênito teria que ser apresentado ao Senhor e tal. Aí são esses relatos que a gente encontra, né? Assim, são resquícios, né, de quem foi Jesus, né? Depois ele chega assim, realmente não tem como a gente dizer a infância de Jesus foi isso aqui, porque realmente não tem. Que até fora da Bíblia, que foram contemporâneos de Cristo ali, Flávio José fala em antiguidade, judeus, né, algo sobre Jesus. Isso é importante, tá? Para comprovar justamente a existência de Cristo fora da Bíblia, com pessoas que não eram convertidas ao cristianismo. Mas tudo no ato missionário de Cristo, não na sua infância. Aí chega a parte de Simeão, né? Que Simeão o pega na mão e diz: meu Senhor, agora eu posso morrer porque eu vi o Messias, né? Eu vi o amor de Deus. Aí ele até diz, né? Agora eu já posso morrer, que eu já vi Jesus, eu já vi a verdade, né? Vindo em carne, o verbo habitando entre nós, né? Então aí depois dessa passagem que se encontra lá em 21, 24, que ele diz isso, do 27 ao 35, né? Essa questão do Simeão, que Simeão louva a Deus por Jesus, né? Aí depois eles retornam para Nazaré, né? E aí no versículo 40, ele fala um pouco aqui, ele diz assim: e o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. A gente pode encontrar isso no versículo 40 e algumas outras características também no versículo 52, né? Aí depois essa passagem de Jesus no templo aí, né, pregando, do 41 em diante, que ele tá lá discutindo, aprendendo sobre a lei, né? Então, como você até citou, eu acho até engraçado. Alguns fogem para outra coisa, né? Jesus fugia para aprender da palavra de Deus.